Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam aí nos seus lares, muito bem. Para aqueles que estão assim, né, na luta do trabalho do dia a dia, também espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Deixa eu dar aqui um beijão para Samara. Opa, obrigada pelo elogio. Ser chamada de gata na minha idade, uau, valeu, Samara. Samara que está lá na Europa, está aqui presente na live de hoje. Show de bola. A Elita, que legal, gente. Só abrir e encontrar vocês aqui já me anima para continuar com essa live. Hoje, fiquem ligadinhas aí, porque a live de hoje promete. A live de hoje nós vamos falar sobre a arte de agir. A vida é uma arte, já diziam os grandes poetas, não é verdade? Então, nessa grande, maravilhosa, né? A arte de viver a vida. Então, a arte de viver aí nesse isolamento social, nessa quarentena. E para melhorar ainda mais essa live, colocar assim aquela cereja do bolo, né? E trazer assim um brilho a mais para poder estar conversando conosco, eu tenho uma convidada para lá de especial, a Jaque. A Jaque é minha coach, né? Realizou o processo de coaching comigo e ela participou de um grupo de desafio, né? Então, assim, o que é esse grupo de desafio? O grupo de desafio é um encontro de mulheres, uma roda de mulheres que de uma forma virtual, já que agora a gente não pode se encontrar presencialmente, né? Nessa roda de mulheres, a gente se reuniu durante 7 dias e durante esses 7 dias foi trazido conteúdos com base no meu processo de coaching que eu desenvolvi. E nesses conteúdos a gente trabalhou assim muitas questões para fortalecer as bases da nossa saúde financeira, da nossa saúde emocional e da nossa saúde física. Então, o grupo de desafio, ele teve esse objetivo. E para a gente falar hoje sobre saúde, para a gente falar hoje sobre saúde financeira, emocional e física e trazer essa experiência dela que participou, eu vou convidar a Jaque. Então, vocês esperam aí só um minutinho que eu vou fazer o procedimento da gente chamar ela, que eu já vi que ela já está aqui. E agora eu só vou chamar a Jaque. Peraí. Aqui. Do convite. Então é o tempo de chegar lá e a Jaque entrar aqui com a gente. Opa, tá chegando. A Jaque tá pintando no pedaço. Boa noite, Jaque. Boa noite, estão me vendo? Sim, sim, com A certeza. minha, Tudo bem com a minha você? tela, a minha tela tá escura. O negócio aqui, amiga, é botar uma luz na frente. Se tu viste a conexão que eu fiz aqui para ter uma luz aqui, essa é a dica, né? Mas tá É, bem legal, porque assim, o importante é a gente poder também te ouvir, né? Daqui a pouco a conexão sua, ela está fazendo círculos, assim, significa que ela está procurando um menor, é, né, para ela ficar. Daqui a pouco vai ficar tudo jóia. Já que nós já temos bastante pessoas aqui conhecidas, dando boa noite pra gente, participando nessa live. Então agora, Jaque, para a gente iniciar esse bate-papo descontraído, que o objetivo da live nada mais é do que trazer uma palavra, do que trazer um conceito diferenciado para que as pessoas possam se inspirar, né? Para que mulheres, e aqui tem muito homem também na nossa live de hoje, né? E que esses homens também possam, assim, se inspirar para começar, assim, na sua atuação. Então, antes de mais nada, se apresente pra gente. Travou, ela não conseguiu me ouvir, foi isto mesmo. Tanto que a Jaque saiu. Vamos deixar ela entrar de novo, que daí eu chamo ela para a gente retomar esse nosso bate-papo. Porque uma live
com a gente tendo alguém do nosso lado é muito bacana, para a gente já estar conversando. Vamos ver, tem a Rúbia. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Michele Boaroli. Opa, vamos ver se ela agora entra. Já que está rodando aqui a sua... Enquanto ela vai organizando ali, não é a Jaque, né? É a tecnologia, não depende de mim nem dela. Então, enquanto vai se organizando ali, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão de atuação. O que a gente percebe, né? Nós estamos vivendo um momento bem atípico. Nunca na história, nessa última 100 anos, né? O último pandemia tão agressiva que a gente viveu, historicamente nos mostra que foi há mais ou menos, né? 100, 110 anos atrás. Então, assim, essa geração, a minha geração, a geração de vocês, a gente ainda não tinha enfrentado um problema tão grave e também que pôde se alastrar assim de uma maneira tão agressiva, né, no mundo inteiro. Eu sempre coloco essa analogia, que não é uma brincadeira, né, é uma analogia de que essa pandemia colocou a gente no cantinho do pensamento. Colocou a gente para a gente rever, né? A gente poder, assim, pensar em muitas coisas que a gente está realizando. Na nossa atuação, no nosso dia a dia, na forma como a gente vem realizando as nossas questões profissionais, as nossas questões pessoais, na maneira como a gente vem se relacionando. A última live eu falei sobre os 3 tesouros, né? Que é o tesouro do coração, que é o tesouro do corpo e o tesouro do cofre. Esses tesouros, né, essas riquezas que são tão importantes para a gente poder, assim, dar sequência na nossa vida e ter equilíbrio. Porque o que adianta a gente ter um tesouro do cofre cheinho de riquezas materiais, né? De bens, de material, se a gente não tem saúde física, se a gente não tem saúde emocional, e se a gente ainda não tem o tesouro do coração, né? Que são, assim, os nossos valores, tudo aquilo que a gente vai compartilhando com as pessoas. Eu tô te ouvindo, Jaque. Só a tua imagem que não tá dando, mas eu tô te ouvindo. A imagem não aparece, Dani. Nem para mim, nem para ti. Para mim não tá aparecendo, mas vamos aproveitar a tua voz, já que tu tá aqui, para não deixar passar. Porque assim, ó, isso aqui vai retornar, tá? Fica tranquila, que é uma questão de tempo. Vai dar certo e tu vai aparecer ainda aqui. Sim, mas vamos aproveitar, né? Que tá aí com a tua voz. Amiga, se apresente para esse público que está aqui agora nos ouvindo e para as outras pessoas que durante 24 horas aí vão ter acesso, né, com a live. A Gabriela está dizendo que para ela tu aparece. Então, para algumas pessoas tu está aparecendo. Aproveita, amiga. Fala lá. Então, vamos lá, né? Eu sou professora de educação infantil e fundamental já há 15 anos e diante das adversidades que a gente vem enfrentando, né? Por conta dessa situação da educação e da pandemia, realmente a gente vem vivendo um caos, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento dessa dificuldade que eu acho que o mundo está enfrentando, eu recebi um convite, porque eu já conhecia a Dani, né? De outros projetos, e muito bacana que eu venho acompanhando já há um ano. E ela me convidou, então, para que eu participasse desse desafio, né? E, como dizem, sem titubear, eu nem pensei, realmente mergulhei de cabeça. E a Dani vai falar um pouquinho agora do desafio, como foi, e depois eu relato a minha experiência. Certo. Antes de ficar te esperando, eu dei uma pinceladinha, né? Que o desafio nada mais é de que um grupo, né, um encontro de mulheres foi só direcionado para a mulher, né? Por que eu direcionei só para a mulher? Porque as mulheres, neste momento da pandemia, a gente acaba sendo ainda mais sobrecarregada com todos os afazeres. Por exemplo, eu, no meu caso, né?
que eu atendo online, atendo presencial. Então, assim, com todas as dificuldades que a gente ficou, com esse receio da gente estar se alimentando fora como a gente estava fazendo, eu todos os dias eu me propus, né, para estar fazendo a alimentação da minha família. Coisas que eu adoro fazer, porque eu adoro cozinhar, mas foi mais uma atividade que eu tive que incorporar, além de todo o meu trabalho, além de toda a produção que eu vinha fazendo. Então, assim, nós mulheres já somos sobrecarregadas, então com essa pandemia ficou ainda mais. Imagine agora, né, os professores, como diz aqui mesmo a Jaque, que estão aí tendo que, num curto espaço de tempo, reaprender, né, a usar este mundo virtual, que não era ainda uma habilidade tão trabalhada como estava sendo realizada. E as mães que ficam em casa, tendo que dar conta do trabalho, da casa, de fora e ainda ficar com seus filhos. Então, a mulher, ela acaba sendo, ela é o sol da casa, né? Os orientais dizem que a mulher é o sol da casa. A mulher, ela ilumina, né, o ambiente onde ela está. E, além de iluminar, a gente também é sobrecarregada. Então, foi por isso que eu resolvi, né, criar esse grupo de desafio somente para essas mulheres que sentiram esse chamado de estar se desafiando. Agora, Jaque, ouvir de ti que participou dos 7 dias, a tua experiência é muito mais enriquecedora do que eu que fui a mentora disso. Então fala pra gente, qual foi a tua experiência de participar nesse grupo de desafio A Arte de Viver a Quarentena, de agir na quarentena? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de vivenciar esses momentos, né, e de ter uma pessoa iluminada como tu no meu caminho. O desafio me proporcionou uma visão muito positiva, né, em outros aspectos da realidade que a gente está vivendo. No lugar muitas vezes que eu me encontrava do choro, das angústias e incertezas, porque quem é que não passou por isso nesse momento, né? Verdade. Então, eu pude tirar, extrair desse momento algo muito reflexivo, né? E principalmente no meu setor, na área da educação, que se faz primordial o contato, pois é dela que tiramos a base das estruturas sociais, né? E das áreas de conhecimento afins. Diante disso, me veio muitas ideias diferentes, uma proposta de trabalho diferenciada, uma expectativa de criar algo novo, porque eu acredito, Dani, que esse vírus que veio, como tu nos ensinou no curso, no Convida 20, né, ele não Sim. é o Covid-19, é um convite que a gente tem, né, e todo mundo aí fala que é pra gente, né, melhorar como pessoa, como ser humano, e realmente, né, não foi uma bomba atômica que foi jogada lá fora, não é uma guerra, a gente sabe que é uma doença grave, mas assim, que está convidando a sermos melhores, a nos reinventarmos. Eu acredito muito nessa palavra. Então, Show de bola. o desafio de agir na quarentena me ajudou muito, muito mesmo, a pôr, na verdade, em prática aquilo que eu já estava elaborando, né? Então, com a tua alfinetadinha, vamos dizer assim, de amor, não é uma picadinha de dor, puxãozinho de orelha. um puxãozinho de orelha, assim, né? Pra gente, na verdade, não focar nas coisas ruins, mas focar no que a gente pode fazer de melhor, né? Então, Verdade. o desafio da quarentena, o desafio de agir na quarentena fez eu agir de outra forma e de uma forma muito melhor. Que show! Já que tu disseste uma coisa muito importante, né? Que de admitir, todas nós ali no grupo, né? No quanto que no início a gente sofreu e o quanto que a gente sentiu medo, porque atira a primeira pedra, né? Quem desde o início começou a passar por tudo isso de uma maneira centrada, equilibrada. Não, a gente se desestruturou. Como eu falei no início dessa live, é uma coisa muito inovadora pra gente. Então, o primeiro momento é admitir este processo de luto. É chorar, sentir aquela dor. Agora, o que a gente não pode ficar é nesse processo por muito tempo. Então, assim,
Esse desafio trouxe, né? É como se, imagina assim, o poço, né? E colocou aquela escadinha do lado do poço. Ó, aqui tá essa escadinha, vamos subir? Esse foi o chamado. Isso. Então, cada uma dentro do seu tempo, realizando as suas atividades, conseguiu, assim, colocar a cabeça para fora d'água, respirar e pensar: agora o que que eu vou fazer? E os eixos norteadores do desafio né, essa questão da inteligência, essa questão da saúde, né? Porque para a gente ter saúde não é só cuidar do corpo, tem que cuidar de outras questões de outra saúde. Isso ficou bem claro dentro do desafio. Como é que foi para ti essa questão da saúde emocional? O que dentro da inteligência emocional e dentro da saúde emocional, como foi colocada no grupo, o que ficou mais forte para ti? O que tu trouxe assim para o teu dia a dia que tu estás colocando em prática agora, depois do desafio? Nossa, Dani, assim, em primeiro lugar, né, eu digo que foi o equilíbrio, né? A gente Uhum. perde realmente o chão, a gente perde a perspectiva de olhar lá na frente, né? Quem não passou por isso, como tu disse, né? Mas, assim, o equilíbrio, na verdade, depois do desafio, eu me equilibrei, assim, tanto aqui em casa com as meninas, né? Com as minhas duas filhas, em poder, ao mesmo tempo, estar bem com elas, conviver com elas, poder também interagir nesse momento difícil com elas e colocar em prática aquilo que eu já tinha um sonho, muita vontade de realizar, né? E Uhum. eu me organizei, além do equilíbrio, eu me organizei e caí. Eu posso dizer que eu sou uma CDF, eu gosto muito de estudar, né? De ler, de estar Uhum. tá me reinventando. Então eu caí de cabeça nos estudos e eu acho focando, né, tendo foco não mais no que está acontecendo tanto lá fora, que eu acho que é importante a gente saber de que forma tá ocorrendo as situações, mas também não focar só no ruim, trazer algo de bom que veio nos ensinar isso, tudo que vem acontecendo, né? A gente falou bastante nisso, né, Jaque? Essa questão do cocriar, né? A gente Isso, cocria o mundo que a gente quer pra gente. Porque a gente, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente sente as coisas através da energia, que não é achismo, que eu estou falando, é pura física quântica, as coisas acabam acontecendo. E quando foi trabalhado a questão, porque a gente percebe que hoje existe duas correntes, né? E duas correntes que, ao mesmo tempo, quando as pessoas se debatem e quando elas divergem em alguns pontos, elas não conseguem perceber que isso não dá para separar, que são as duas coisas. Que é essa questão da segurança em relação à saúde e a segurança financeira. São duas coisas que sim, elas se entrelaçam, né? Porque sim. se a gente não trabalhar a questão financeira, a gente vai faltar o sustento, vai faltar o que a gente precisa para manter o trabalho, para manter tudo girando em todas as questões, no núcleo menor que é a nossa família, num núcleo um pouquinho maior que é da cidade e assim por diante, no nível global. E tudo que nós trabalhamos na inteligência dessa saúde financeira, né? Nós falamos sobre os três tesouros, aquela questão de estar falando de prosperidade, você lembra do que a gente colocou sobre prosperidade e abundância? O que ficou mais forte para ti da prosperidade e da abundância? Tu já via prosperidade e abundância assim? Não, na verdade eu não via nesse aspecto, né? Eu acho que a gente conversou muito sobre aquilo que eu acho que todos os seres humanos têm, né, o Dani? A gente às vezes vive no piloto automático É, e não vê os sabotadores, não vê as crenças é, limitantes, não vê que o nosso cérebro muitas vezes ele nos sabota, né? Ele diz é assim, verdade. ele vem atrás, como se fosse aquele anjinho do bom e anjinho o anjinho bom e o anjinho mau. Não vai dar certo. Não faz, desiste. E não é por esse lado que a gente tem que olhar. E só que uma coisa que eu percebi bastante é que assim, né?
as coisas não caem do céu, nada é Uhum. fácil, e se a gente não ir em busca também, as coisas não acontecem, né? Então, batalhar sempre, trabalhar sempre, se reinventar sempre, porque o mundo está evoluindo e as pessoas, muitas pessoas não estão enxergando. Muitas pessoas não É, estão vendo que o mundo está mudando e muitas pessoas estão vivendo lá atrás ainda. Eu fico muito é triste, verdade. eu fico muito triste pelas coisas que a gente anda vendo na internet, né? Eu, Uhum. eu, eu leio bastante e eu vi um tema bastante interessante que eu gosto do David Lovato e ele diz que a gente agora temos julgadores, né, da É. internet, juízes da internet. E as pessoas Uhum. elas não estão olhando umas para as outras neste momento difícil, olhando até para si mesmo, para dentro de si mesmo, né? Que é o que deveríamos fazer. É verdade, as pessoas estão até acabando com amizades, né? Terminando relacionamentos, e sim, tudo isso interferindo por estar em oposições diferentes, por olhares diferentes. Isso é muito louvável, sabe? Já pensou se todo mundo percebesse as coisas do mesmo jeito? Isso seria tão empobrecedor, né? Se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo, né? Só que isso faz as coisas ficarem muito pobres, faz as coisas ficarem muito simples demais. Então, assim, a vida, a beleza da vida, ela está na diversidade. Então, tu colocaste muito bem, assim, que tem alguns que estão aproveitando este momento, como eu falei lá no começo, todo mundo sofreu, alguns ainda estão permanecendo no sofrimento, e tem gente que quando acabar isso ainda vai estar sofrendo. Então, Sim, assim, o destino começa na decisão. Então, assim, a gente tem essa capacidade de dar as rotas, o direcionamento para aquilo que a gente percebe. Então, assim, o destino não é algo que vem traçado. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Comigo não deu certo. O destino para mim, pelas minhas coaches, e nesses 3 anos que eu venho atendendo no meu consultório, eu percebo que quem tem a coragem, que quem tem a determinação de pegar o leme na sua mão e colocar a direção do seu caminho, ele consegue chegar no oásis que ele assim criou, no oásis que assim que ele determinou. Então essa é a diferença das pessoas que estão agora aproveitando este momento para poder traçar um propósito de vida, traçar um planejamento. E aí, a pergunta que eu faço para ti agora, em 7 dias, assim, deu para te fazer uma avaliação, uma reflexão, de tu conseguir, assim, mudar pequenos hábitos que estavam te tirando, assim, da tua rota, ou de construir pequenos hábitos que melhorassem, assim, essa tua caminhada? O que tu me diz sobre isso? sim, nossa, totalmente, Dani. Eu vim assim, vamos se dizer assim, nesses 30 dias, tentando me reinventar, né? Mas Uhum. cada dia que se passava, assim, era uma angústia diferente, a gente anda recebendo muitas notícias, né, difíceis, e na verdade eu não conseguia ter um foco. E eu acho que é a dificuldade de muitas pessoas ter um foco, ter uma visão, né? Então, a partir do desafio, eu comecei a olhar para dentro de mim, e eu sei dos meus potenciais, eu sei dos meus sonhos, e para botar eles em prática, em ação, eu tenho que agir, né? E é isso que eu estou fazendo, e é a partir deste momento, é a partir do caos que eu estou colocando a ordem na minha vida. É um É crescimento verdade. pessoal, é um crescimento de vida, eu melhorei como mulher, eu melhorei como mãe, eu estou olhando essa situação de outra forma, e com os meus projetos, que tu já sabe alguns, né? Alguns estão no forno, Certo. outros estão por vir, né? Eu creio muito em Deus e nas leis do universo, que tudo isso vai passar e que tudo isso vai dar certo. Verdade. Tu disseste uma coisa muito bacana, que é essa questão do olhar para dentro, né? Eu tô aqui, quem está aí nos ouvindo pensa que a gente programou alguma coisa, né, Jaque? Não foi. Nós não programamos nada. A única coisa que a gente programou foi o dia e o tema, né?
E eu disse para Jaque, a gente vai de coração aberto, de mente aberta, a nossa conexão será 100% e a gente vai ser muito verdadeira naquilo que a gente vai trazer para as pessoas, então a gente vai falar só da verdade. Então, onde se tem verdade, tudo se ilumina e as coisas se encaixam. Então, a gente não programou nada. Eu faço uma pergunta para ela e eu faço com muita propriedade, porque eu tenho certeza que quem está aí me ouvindo é você, e você tem essa grande persuasão de responder as perguntas, né? Porque você é demais. E Obrigada. nesse tênis, né? A gente está aqui no bate-volta. E naquilo que tu fala, eu inspiro para fazer a próxima pergunta. Tinha certeza que isso ia dar certo e tá super em alta, né? Tu falou dessa questão. Pode Dani, falar. a única coisa que eles não sabem é que não foi nada programado, mas que a gente tem uma conexão, né? Na íntegra, né? Quando uma pensa uma coisa, a outra já está lá na frente. Que bom, já está na frente. Isso chama sintonia, que isso é muito importante na coaching e na coach, né? Então, assim, a coach e o coachee, ele tem que ter essa sintonia, eles têm que ter esta interação para que o processo aconteça, porque senão, né? Se a pessoa se fecha em copas, se não vibra, se não vai além daquilo que o outro quer falar, o processo não vai acontecer, a mágica não acontece, né? Mas já que tu falou uma coisa bem interessante que eu não posso deixar passar em branco aqui, que é essa questão de olhar para dentro. Então, assim, durante muito tempo nós estávamos, né, desde o século XX até agora, a gente estava muito voltado para essa questão do conhecimento do externo. Todo mundo preocupado em ter formações, todo mundo preocupado com os títulos, com os canudos, enfim. Isso é ruim, Dani? Não, isso não é ruim, muito pelo contrário. O conhecimento é o que amplia, né? A consciência. Não tem outro caminho para te ampliar a consciência que não seja através do conhecimento. Isso é importante. Só que muitas pessoas, né, estavam num caminho inverso disso. Estavam só buscando fora e esquecendo de dentro. Aí, o resultado nunca chegava no 100%. Porque enquanto eu não dominar a minha sombra, enquanto eu não conhecer o meu potencial de luz, não adianta ter doutorado, mestrado, enfim, todas as formações que eu preciso se eu não domino aquilo que eu tenho que melhorar. E se eu não sei usar aquilo que eu já tenho de bom, eu não sei negociar comigo. Então, nisso, o processo de coaching, no desafio, eu trouxe uma pincelada. Mas no processo de coaching, isso é muito forte. A pessoa, ela precisa se dominar para ela criar a melhor versão de si mesmo. E nessa criação da melhor versão de si mesmo, está neste domínio da sombra e da luz, que todo mundo tem. Então, assim, essa sombra que está aqui em mim e a da Jaque, que a cada dia que passa ela descobre no processo, né, Jaque? Então, assim, ó, ela surgiu da luz, então eu tenho que acolher essa sombra. Só que, Jaque, tu pode aqui, né, ilustrar melhor do que eu. Olhar para dentro dói, não dói? Nossa! E como dói? É um processo difícil e muito autoavaliativo, porque tu trabalha com a tua luz e com a tua sombra, que todos temos, né? E naquela história do Cherokee que você sempre conta, a gente alimenta o lobo mau ou o lobo bom, né? O lobo do bem, né? Então, a gente, a todo momento, eu acredito que as pessoas têm que estar em autoavaliação, né? Para que essa proximidade, quando tudo retornar com o outro, seja muito melhor do que era antes. É isso daí. E aí é que nós vamos perceber se este tempo de ficar mais em casa, mais conectado consigo mesmo. A gente estava muito conectado com tudo e com todos, estava esquecendo de se conectar consigo. Aí é que eu volto lá naquela tendência, né, do século XX que veio até agora. Então, a moeda do momento agora, o grande investimento é investir em si. Porque quanto mais eu invisto em mim, eu vou estar aí me conhecendo melhor. Eu estou trilhando este caminho do autoconhecimento. Qual é a vantagem de ter o autoconhecimento? Equilíbrio, como tu já falou. Inteligência emocional. A mulher vai ser mais empoderada. O homem também vai ser mais empoderado. Porque eu não sei onde é que está escrito, né?
que homem é mais empoderado que mulher. Não, homem e mulher são dois seres humanos que precisam se desenvolver, ambos, que só têm sexos diferentes e que precisam se desenvolver e assim construir a sua revolução humana. Então, construir a minha revolução humana é estar aí a cada dia vencendo a batalha interna comigo mesmo. Porque eu sempre falo no processo de coaching, eu tenho certeza que a Jaque vai lembrar disso. A única pessoa que pode sabotar a gente é a gente mesmo. Porque o outro que está perto de mim, que eu acho que está me sabotando, ele está interferindo numa ação que reage em mim e que faz eu trabalhar contra o meu crescimento. Então, isso é muito importante. E no desafio, já que nesses 7 dias, deu para dar um mergulho dentro deste autoconhecimento? Sim, muito. A gente compartilhou bastante coisas, né, Dani? Bastante conhecimento. E, eu, na verdade, eu me empoderei de todos eles, né? Para colocar os meus planos, os meus sonhos aí no caminho certo. Que bom. A Cá tá colocando aqui que não aparece a Jaque. Cá, é verdade, você tem razão. Eu não sei o que aconteceu. A gente tentou de tudo, né, Jaque? A Jaque entrou e Isso. saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Só a primeira vez apareceu ela um pouquinho, depois não apareceu mais. Foi uma pena. Mas a tua voz é empoderada, a tua voz é forte, as tuas palavras estão sendo bem colocadas, tá? A tua vibração, a tua energia, quem está aqui conectado com a gente está percebendo. Então, eu não fico nem preocupada com isso. Claro que eu queria que você estivesse aqui aparecendo. Eu acho, Sim, Jaque, que isso daí já é o universo conspirando para que a gente faça uma outra live outro dia. com certeza. Terão muitas outras. Terão muitas outras. Ô, Jaque, quando eu disse para algumas amigas minhas, né, que eu estaria aqui hoje contigo, porque a gente tem muitas amigas em comum, né, e também Sim. temos algumas amigas minhas que têm criança em casa, elas estão, Jaque, com bastante dificuldade de lidar. Se assim, ó, se para os professores está difícil, né, botar todo este conteúdo de uma forma online para uma criança, imagina para as mães em casa. Então, assim, ó, eu vou aproveitar aqui, antes da gente finalizar, eu vou É. pedir para que tu deixe uma dica para essas mães. O que elas podem fazer no dia a dia com seus filhos que podem, assim, estar facilitando neste processo ensino-aprendizagem com as crianças em casa? Eu vou falar como mãe e como professora ao Isso! mesmo tempo, né? Então, vai falar com muito mais propriedade. É mãe e professora? Esse dual é muito importante, né? Porque eu tenho essas É. duas visões, né? E é muito difícil para mim separar, porque também eu tenho duas em casa e a diferença de idade, né, são de 7 anos. Uma tem 2 e a outra tem 9. Na verdade, todos vêm enfrentando uma grande dificuldade em, em reposicionar o modo de aplicar essas atividades, né? Tanto os professores digitalmente, com essas aulas online, e os pais em casa, muitos trabalhando em home office ou outros fora de casa e ainda dar conta dessa bagagem, né? Então, eu Uhum. acho que depois desse desafio da quarentena, que eu pude me reavaliar melhor como mãe e como docente, eu percebo que a paciência é o fundamental nesse momento, né? Tu Uhum. precisa de muita paciência para que tu possa ter o equilíbrio de poder ensinar o seu filho, amá-lo ao mesmo tempo, no sentido de que tu deve ensiná-lo porque tudo isso está acontecendo, né? Que para a criança também eu percebo que não é fácil, né? Eu É. penso, eu moro numa casa onde tem pátio, as minhas saem um pouquinho, eu penso nas crianças que estão no apartamento, né? Que nos primeiros dias tiveram que ficar trancadas. Então, essa inteligência emocional que a gente trabalha no adulto, a criança também possui essa inteligência emocional e é muito mais frágil, é muito mais complexa e difícil, né?
de, 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 de manuseá-la, vamos dizer assim, no concreto, é difícil para elas de assimilar tudo o que está acontecendo. Então, nesse primeiro momento, como mãe, a paciência e o amor que a gente tem que ter é fundamental para que a aprendizagem aconteça. Porque Isso. se não tiver isso, o aprendizado não vai ocorrer, né? Então, primeiro É, tem que vir a paciência e o amor. Valores, né? Eu acho que como é. mãe a gente tem que regar bastante essa plantinha para que ela possa crescer, se desenvolver e poder aprender. Porque a aprendizagem ela não vem na frente do amor, da paciência, do carinho. Um professor, quando ele entra dentro da sala de aula e ele tem 28 crianças, primeiro ele vai conhecer, ele vai cativar, ele vai criar um ambiente aconchegante, Acolhedor, né? acolhedor, né? Para depois, aos poucos, aplicar, na verdade, né, os conteúdos, o conhecimento, os projetos. E então, em casa é a mesma coisa. Se não tiver o amor, Verdade. a paciência, o processo de desenvolvimento das atividades digitais Não vão acontecer, né? não vão acontecer. E uma coisa muito importante, Dani, que eu andei vendo nas redes sociais, é que muitos pais estão preocupados porque há uma diferença social muito grande de crianças tendo acesso e outras não, né? E também a educação infantil na frente de um computador. Eu acho que, de forma bem lúdica, os pais que conseguirem contar uma história, brincar, eu acho que isso já é muito válido repassar e transmitir valores do que cobrar a criança né, de toda aquela bagagem que deveria ter e estar acontecendo, porque quando tudo isso voltar ao normal, que eu acredito que tudo vai voltar ao normal, não vai ter ninguém atrasado e ninguém na frente de ninguém. O professor que é professor vai resgatar todos os alunos e o ensino, a aprendizagem vai decorrer de forma igual para todos, porque aquele que tem um olhar mais aprofundado consegue saber aquele que tem mais dificuldade de trabalhar de uma forma diferenciada. Bem assim, já que eu acredito, eu também sou educadora, né? Antes de ser coach, fiquei 27 anos dentro de uma escola. Então, assim, fui mantenedora e gestora de uma instituição de ensino por 20 anos. E eu sempre dizia para os pais, né, que a gente percebe que tinha uma disputa travada, né, entre família e escola. E um jogando para o outro essa questão do ensino, da educação, enfim, tinha alguma coisa que essa disputa que não era até muito velada, mas que agora que a gente percebeu que rompeu de verdade e que foi velado, foi colocado, né? E o Convida 20 está trazendo essa possibilidade, né, de unir as forças, de perceber que ninguém substitui o papel da família, da importância do educar, e que ninguém substitui o papel do professor, que é ensinar. Isso ficou muito claro. Eu acredito, já que vai voltar ao normal? Não, não vai voltar ao normal. Eu nem quero que volte ao normal, porque o normal era o jeito errado que estava. Não é verdade? Então, assim, vai voltar de uma outra maneira. Eu tenho certeza, tá, que vocês, professores, ao entrar na escola, os pais vão ver vocês com outro olhar, porque eles sentiram na pele a grande magia que vocês fazem no dia a dia de estar realizando essa aprendizagem na criança. E o quanto que a aprendizagem é uma coisa de colocar de conta gota, ela é um processo. Como coloca aqui o Albert, né? Que ele colocou aqui que o medo, ele trava a gente, com certeza, o medo trava. O medo, ele pode ser o nosso libertador ou pode ser o nosso... Eu sempre digo que ele é ou o carcereiro, né? Ou ele é aquele que vai nos tirar da prisão. O medo excessivo vai ser sim, né? Vai ser aquele que vai nos prender para sempre. Então, o medo tem que ser na dosagem certa. Transformando este medo, vai te segurando, vai buscando os recursos certos para poder estar assim agindo e interagindo com as pessoas no seu dia a dia. Já que o Instagram, ele é danadinho. Terça-feira eu e a Mari saiu várias vezes porque a gente extrapolou o horário. Então, assim, para finalizar,
eu vou deixar aqui para todos que estão nos ouvindo essa grande oportunidade. Agora, no dia 4 de maio, eu vou lançar um próximo desafio. A Jaque vai lembrar de eu dizendo que eu não iria mais abrir um grupo de desafio nesse mês de maio, nem junho, porque eu ia estar fazendo só em julho e de um outro formato. Só que eu percebi que muitas pessoas pediram para mim, e eu também percebi a necessidade, porque agora a gente está saindo da quarentena, a gente está indo para o isolamento social. Então, assim, esse isolamento social também está, algumas pessoas precisando ainda dessa atenção e deste fortalecimento dessas três saúdes, né? Emocional, social e física. Então, fica o convite para vocês que estão aqui. O primeiro grupo que eu realizei, que a Jaque participou, durante 7 dias, eu acompanhei essas mulheres. Foi gratuito, foi meu desprendimento, né? Para com elas. Então, assim, não teve taxa de inscrição e nada. Este segundo grupo, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ter, sim, uma taxa de inscrição, um valor simbólico, mas este valor simbólico eu vou reverter em alimentos. Eu vou estar comprando cestas básicas para poder, assim, estar ajudando as pessoas que também estão precisando. Então, o valor da inscrição vai ser revertido em alimentos. Então, este vai ser o diferencial do primeiro que eu fiz agora, a arte de agir na quarentena. Então, Jaque, eu vou te deixar com uma missão muito importante agora. Eu vou te deixar com a missão de tu fazer o convite, convidando essas pessoas e os outros que vão nos ouvir a participar deste grupo. Além de ajudar as pessoas revertendo a inscrição em alimentos, por que eles devem, Jaque, participar? Por que você convidaria essas pessoas para participar do grupo de desafio? Eu acredito, né, em algo superior a nós, que é Deus, né? Ninguém vive sem Ele, todos precisamos dele, e o que Ele nos ensina é que devemos amar e servir ao próximo. E eu vim para servir, eu acredito que tu vieste para servir, né? Tu tens uma luz muito grande, tu ilumina muitas pessoas no teu caminho. Eu já tive a oportunidade de fazer outros processos de coaching contigo, vou continuar fazendo. É um crescimento profissional, pessoal, amadurecimento maravilhoso. E na verdade, o meu convite será através dessa frase: eu vim para servir. E você? Certo. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, né? Parabéns pela tua iniciativa, Dani. Eu acho que muitas pessoas ainda estão precisando e vão precisar da nossa ajuda, né? Nós temos uma vida muito confortável e quando a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro, muitos aí estão com frio, com fome, e isso dói muito, né? É muito triste. Que possamos mais ajudar o próximo, estar com o próximo, olhar ao próximo. É isso que Deus quer de nós. Com certeza, Jaque, nossa, gratidão pelas tuas palavras, né? Gratidão pela tua confiança, gratidão por estar aqui nessa noite que tu poderia ir depois de um dia de tanta atividade, poderia estar descansando, e tu disponibilizou esse tempo para estar aqui conversando, colocando o teu sentimento, colocando o teu conhecimento, dividindo com todas essas pessoas. Como eu falei lá no começo, né? O objetivo da live é só esse, o objetivo da live é com que aquela pessoa que está no final do dia, de um dia de trabalho, de um dia tribulado, que ela possa correr ali com o celular e ela escutar uma frase ou a live inteira, né, que é melhor ainda, para ela poder se inspirar e ela conseguir transformar algo na sua vida. Então, todos vocês que estão aqui, vocês vão receber este convite para participar deste grupo e também fazer um outro pedido para vocês, né? Que aí me sigam nas redes sociais, que eu posto um conteúdo bem bacana, voltado para este momento que a gente está vivendo, que é esse momento de quarentena, de isolamento social, dividindo um pouquinho do meu trabalho como coach, como analista comportamental, como palestrante. Então, me sigam ali nas redes sociais, que vai ser muito bacana ter você por aqui. Dani, mais uma vez, muito obrigada, mas pode falar. Dani, posso dar um recado?
Queria Oi, amiga, agradecer fica à vontade. a minha família que está aqui, que entrou, meu Que irmão, a minha lindo! cunhada, a minha tia, a Sandra, a minha sogra também, a Albertina, que colocou a frase ali que o medo trava, né? Estamos passando por um momento bem difícil, vou fazer o convite a todos, a É, Karina, os meus primos, a minha amiga Tebni, a Luana, todos que estão me dando uma força bem bacana, são pessoas assim que moram no meu coração e têm uma energia muito forte também, que emana coisas boas assim. Que assim seja, né? isso. É Obrigada. verdade. E antes de encerrar, deixa eu te dar aqui parabéns à frente de todas essas pessoas. Você foi maravilhosa, volto a dizer, a sua entonação de voz é muito boa, a sua compreensão, né? Não é fácil responder as perguntas assim do nada. Eu Eu sei, ensaiei algumas coisas aqui, mas mas foi do nosso. eu não sabia o que tu tinha ensaiado, então assim, né? Foi justamente por isso. Eu gosto de fazer assim, bem real, sabe? No ao vivo mesmo, para as pessoas sentirem Sim, essa eu energia. Eu acho que isso que ensaiei, é o na bacana. verdade, né, de que forma falar, né? Mas assim, é do nosso jeito, é o que a gente sente, É, foi o que a gente vivenciou realmente, né? E eu quero participar mais dos teus novos projetos e cada vez mais trazer pessoas, amigas e colegas que estejam também enfrentando um momento de dificuldade, de tristeza isso. e nesse isolamento social. É verdade, isso mesmo. Então, um forte abraço para todos vocês. Uma boa noite, um beijão aí para tuas meninas maravilhosas, para o teu Obrigada. esposo. Um beijo, estendo o meu beijo, meu abraço para todos os familiares aqui também, seu que estavam aqui presentes. Será um enorme prazer, né? Sempre ter vocês por aqui. Um beijão, Beijo, um bom beijo. feriadão prolongado e se cuidem. Obrigada. E você também. Beijo, querida. Obrigada. Tchau. Beijo, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.